Psiversinhos, como vão vocês? Tudo bom? Obrigada a todos que estão nos acompanhando, né, nesses últimos episódios. Gratidão a toda a equipe, né, falando pela equipe toda. Hoje a gente vai falar sobre psicologia do esporte, psicologia do cotidiano, visando trazer algumas questões assim que eu acho que refletidas no dia a dia. Mas antes de tudo, para não dar também spoiler, meu nome é Luana, sou estudante do 8º período de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, assim como meus colegas que vão se apresentar em seguida. Me autodescrevendo, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho longo, tenho olhos castanhos e estou vestida com roupa com camisa e short vermelho e branco. E aí, vou passar a bola agora para Anthony, que vai se apresentar e falar um pouco sobre si, mas é isso, fiquem ligados que qualquer coisa vocês podem se comunicar com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, beleza? Olá, psiversinhos, muito prazer, novamente sou eu aqui na voz, Anthony Thiago, estudante de psicologia, especificamente no 8º período, como vocês sabem. Sou um homem com deficiência, cabelo cacheado, negro, na altura do peito, tenho os olhos negros também, e é com imensa satisfação que estou aqui para acompanhar junto com vocês mais um episódio entre tantos que vem por aí e que já vem acontecendo. Vem com tudo, Vitor, que agora é a tua vez, man. E aí, psiversinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor, eu também sou estudante de psicologia do 8º período da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou um homem branco, meu cabelo acho que não é nem liso nem crespo, é algo entre os dois, e eu uso óculos. Acho que é isso, vai lá, Luana. Beleza, então, mais uma vez, esse é o episódio 5, vamos falar sobre psicologia do cotidiano, mais especificamente, vamos começar falando sobre o que é psicologia, né? Acho que é muito importante a gente refletir sobre do que se trata ser profissional da psicologia. Afinal de contas, nosso objetivo é suscitar questões, né? Informar vocês, a quem interessa por essa área, a quem busca ingressar num curso de psicologia, enfim, no ensino superior, porque eu acho que a gente precisa muito desse sentido de desmistificar questões sobre a nossa profissão, né? E as interfaces dela no cotidiano, sobre, por exemplo, preconceitos, sobre muitas vezes tabus e estigmas sobre o psicólogo. Afinal, quem nunca já ouviu, né? Psicólogo é coisa de doido. Para quem vai para psicólogo tem algum probleminha na cabeça. Fulano tá precisando de terapia. E eu acho que isso decorre muito da romantização e desumanização, por que não, né? Desse profissional, que antes de tudo é um ser humano, né? E que tem seus desejos, tem afetos, que tem muitas vezes dificuldades em se colocar nesse lugar, não necessariamente na clínica, mas sim em outros âmbitos sociais, em outros espaços. E eu acho que esse episódio vai trazer muito mais segurança, né, para quem se interessa pela área ou por quem nunca ouviu falar, que é a psicologia do esporte. Né? E eu acho que também a gente precisa refletir muito sobre falas como vai se tratar algo que é normatizado, né? Naturalizado, mas eu acho que é importante a gente trazer esse episódio, trazer esse espaço, essas falas, e como eu posso dizer, desenvolvê-las da melhor maneira possível, né? Rompendo com esses tabus. E aí, o que vocês acham sobre isso? Eu acho muito bacana a gente começar a pensar sobre esses aspectos, principalmente sobre o psicólogo a partir de uma visão humanizada. E o que é fazer psicologia e suas atuações e ressonâncias. Afinal, por muitas vezes, quando eu entrei num curso, eu ouvi aquele ditado, todo psicólogo é louco. Ou quem entra num curso de psicologia tem predisposição a desenvolver alguma loucura. Tem um dito popular, né, que diz assim, para um louco, só outro na porta. Mas não é assim que funciona. Quem a gente tá taxando como sendo louco? Quando a gente vai estudar a história da loucura, todos esses aspectos, até a história manicomial do Brasil, a gente vê que quem é taxado como louco muitas vezes foram as pessoas gays, as pessoas negras. Então é necessário desmistificar até a própria palavra loucura. Afinal, quem vai para terapia não são pessoas loucas. São pessoas que reconhecem a sua vulnerabilidade, reconhecem até que precisa mesmo de um autocuidado. E é isso. Terapia é conhecimento. Terapia também é se reconhecer enquanto ser humano, numa sociedade que exige produtividade ou que a gente se torne máquinas.
Uma coisa interessante que eu estava pensando sobre essa reflexão, o que é ser psicólogo. Eu lembro que antes de entrar no curso eu tinha uma visão muito americanizada da psicologia, sabe? Quando eu pensava em psicólogo, eu imaginava o ambiente da clínica, ou então o divã, né, da psicanálise. Eu acho muito importante a gente trazer mais outras áreas, até para quebrar essa visão muito fixa, né, que a gente tem da psicologia no senso comum. Por isso vai ser interessante a gente trazer aqui hoje sobre a psicologia do esporte e do exercício. Eu acho fundamental a fala de vocês. Inclusive, eu tava até pensando, assim, nas vezes que eu vi em alguma série americana ou, enfim, internacional, o lugar do psicólogo, né, como aquele lugar de o responsável por transmitir o conhecimento, o responsável até por guiar ou conscientizar, orientar aquele sujeito que muitas vezes está ali buscando se entender, né, se compreender enquanto sujeito com necessidades, que precisa de ser cuidado, que precisa ser ouvido, escutado, acolhido, né? Algo que a gente precisa no dia a dia, porque, enfim. Aí o que eu acho interessante também, a partir do que vocês falaram, também desmistificar esse lugar de neutralidade na conduta psicológica. Afinal, será que isso é realmente possível, né? Será que é necessário? Acredito que é necessário, sim, ter cuidado, compreensão, sensibilidade acerca do que se é esse lugar do psicólogo como profissional, um lugar de interesses, de privilégios. Afinal de contas, como o Anthony falou, muitas vezes as pessoas que iam para os manicômios, para os hospitais psiquiátricos, que hoje, graças ao SUS, temos os CAPs, os RAPs, enfim, temos uma rede psicossocial de autocuidado, de acolhimento, de saúde. Afinal de contas, todos deveriam ter acesso à saúde, baseado na Constituição Federal de 1988, mas a gente sabe que isso não é a realidade. Né? Isso é algo muito... se reflete da desigualdade social, se reflete nessa hierarquia de poder, nessas relações desiguais, assim, de quem realmente pode ser considerado como um ser humano, um sujeito, enfim. E aí, acho que é muito disso, assim, a gente precisa repensar esses espaços, e aí já puxando para a psicologia do esporte, acho que nada melhor do que vocês falando um pouco mais, já que vocês tiveram essa oportunidade de estagiar nessa área. E aí, se vocês puderem começar com o que é a psicologia do esporte, afinal. Muito bom, Luana. Acho que perpassa muito por isso, né? Antes de introduzir o que é a psicologia do esporte, eu só gostaria de sinalizar que eu gosto muito da terminologia do psicólogo agindo não como um super-herói, ou como um Superman, um Megamente, aquele que sabe de tudo, mas como um processo de mediação, onde tem a participação ativa não só do psicólogo, mas também do cliente. E aí, pensando nesse coletivo, né? Pensando sobre as diferentes atuações desse psicólogo e locais, que, como Luana sinalizou, introduzindo a psicologia do esporte, que pode ser entendida como a ciência que visa atuar em situações que envolvem motivação, personalidade, agressão, violência, liderança e dinâmica de grupo a partir do contexto esportivo, seja ele de alto rendimento ou a prática de atividades físicas, com o intuito de fazer os atletas alcançar a excelência esportiva e otimizar sua qualidade de vida. Ou seja, em síntese, eu gosto de resumir que a psicologia do esporte é permitir que o atleta execute aquilo que ele treinou. Porque a gente sabe que aspectos como ansiedade, depressão, ou até mesmo o luto por ter passado por algo recente, pode influenciar que esse atleta execute aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele almejou. Casimiro, em uma das suas falas na entrevista, sobre aqueles 4 minutinhos que fez o Brasil perder a chance do Hexa, ele sinaliza que os atletas acabaram perdendo a atenção do jogo por achar que estava ganho, a euforia, a emoção. Então, a psicologia do esporte, ela pode permitir que esse atleta crie estratégias para se manter presente naquele momento. Então, você enquanto atleta, criar mecanismo para conseguir minorar todas as ações, todas as questões que acabam atrapalhando sua produtividade e sua maneira de atuar bem durante uma partida.
Então, é exatamente como o Anthony disse, concordo muito com a fala dele. A psicologia do esporte, ela é a aplicação do conhecimento psicológico e o estudo científico do comportamento das pessoas nessa prática esportiva e também no exercício físico em geral. Vale ressaltar que não é só no esporte. Então, se você é uma pessoa que pratica, por exemplo, yoga ou pilates, por exemplo, você também pode procurar um psicólogo do esporte se você sentir que é necessário. Muito interessante também essa fala sobre Casemiro da seleção, né? Da seleção brasileira, e sobre a questão da cognição nesse momento de jogo. É muito interessante porque no meu estágio eu fiz umas pesquisas sobre ansiedade pré-competitiva, que é quando você está prestes a entrar numa partida, numa situação de competição, e você sente uma ansiedade tão grande que impede você de ter um bom desempenho na partida. Inclusive, algumas pessoas têm até um impacto físico muito forte, por exemplo, da vista escurecer, de ter muita taquicardia, e isso tudo atrapalha, dependendo do esporte também. Se é um esporte que você precisa ficar calmo para ter um bom desempenho, isso é um pesadelo. Que massa, eu realmente não tinha contato, nunca tive, infelizmente, durante a universidade, e eu acredito que muita gente também não, né? Eu acho que se vocês também, as pessoas que estão nos ouvindo, enfim, que estão nos acompanhando, se vocês já tiveram algum tipo de experiência, algum tipo de curiosidade, podem falar com a gente. E eu acho que isso também condiz muito com o que vocês falaram sobre o treinamento psicológico, sobre, por exemplo, buscar intervenções no esporte, de modo que, por exemplo, os jogadores, independente de ser necessariamente no futebol, né, mas que a gente possa reconhecer esse lugar, né, de autonomia, né, de compreensão das necessidades específicas daquele sujeito, daquele grupo, que muitas vezes está sob pressão. E eu acho interessante porque com a perda da Copa do Mundo, né, todo mundo buscando pelo Hexa, e eu acho muito interessante a gente também até refletir sobre o luto em massa, essa dificuldade em aceitar que, poxa, a gente não vai ter que esperar mais 4 anos, e como isso às vezes é difícil de processar, e tudo bem, né? E também a própria valorização, novamente, da bandeira, né? Devido, enfim, a toda a questão governamental, política, enfim, durante esses últimos 4 anos. E aí, uma coisa que eu acho interessante a gente repensar é sobre essas relações de, como eu posso dizer, de poder, né? Como as mídias, por exemplo, esses instrumentos midiáticos, eles interferem na percepção do que é o esporte, na percepção de até, nossa, esse jogador, ele é um super-herói, ele é imbatível. Daí a gente vê que o próprio Tite, que é o treinador, ele não pôde, ele foi muito julgado, inclusive, né? Muito criticado. E aí uma das páginas que eu sigo fala muito sobre essa falta de habilidades socioemocionais, né? Sobre como isso afeta diretamente ou indiretamente decisões, escolhas, posicionamentos e atitudes. Afinal de contas, qual seria uma posição adequada, né? Como é que seria o posicionamento mesmo do treinador quanto a isso, quanto à perda do time, sabe? Seria de se aproximar, seria realmente de se distanciar? E eu acho que isso se condiz muito com como é necessário se falar de psicologia, né? Pronto, uma notícia que me impactou foi o fato de que a última vez que a seleção brasileira no futebol teve um acompanhamento psicológico, que hoje em dia não está sendo obrigatório, foi em 2014, né? E olha o impacto que isso tem corrido, sabe? Forte nos jogos, nos treinamentos, né? E com passadas seleções e Olimpíadas, por exemplo. E aí eu vou mudando um pouco do tópico, eu acho que é importante também a gente falar sobre a valorização do esporte a depender da perspectiva de gênero, né? Afinal de contas, quando a gente fala, por exemplo, do país onde teve o jogo, a Copa do Mundo Catar, a gente precisa falar, por exemplo, denunciar mesmo como um país que desde legitima os direitos humanos, os direitos das mulheres, os direitos de ocuparem aquele espaço, de terem voz. E aí uma das notícias que me impactou muito foi de... Anthony pode falar melhor, mas é muito complexo, assim, a gente poder ver que essas questões de representatividade, representações sociais, como elas impactam, influenciam a construção do que aquele esporte apresenta, de quem pode ter acesso a ele, de quem pode torcer e realmente se desenvolver, se construir a partir daquilo, né? Tu toca num assunto bem, assim, importante a gente começar a entender toda a estrutura
do esporte. Eu acho que tua fala ela tem duas colocações. Uma sobre qual a ação que o treinador deve ter, qual o envolvimento, né? E eu acho que Vitor pode falar também sobre isso. Mas a psicologia, né, do esporte, o psicólogo, ele trabalha justamente para potencializar as habilidades mentais, a atenção, a confiança. E um dos pontos é a motivação. E Tite, ele dispensou o psicólogo, né, a seleção, justamente por ler livros de autoajuda. E ele interligou, né, fez essa junção, que a motivação está relacionada a você consegue, aproveita o momento da confiança, tudo você pode. E não é assim que funciona. A motivação, a gente estuda muito sobre isso, né, na psicologia. Então precisa fazer todo um mapeamento da relação do jogador, porque é muito individual esse processo. E eu acho, né, que como técnico, você precisa reconhecer os seus limites. Não dá para um técnico fazer um papel de um fisioterapeuta, assim como um coach não pode fazer o papel de um psicólogo. São profissões diferentes, são interpretações diferentes sobre os papéis que executam. O que eu quero dizer não é que necessariamente a seleção brasileira não ganhou o Hexa porque não tinha psicólogos do esporte. Mas é sempre bom lembrar que a presença de um psicólogo não garante a vitória, mas a ausência pode determinar as derrotas. E aí sobre essa questão do coach, né, que é o técnico e o psicólogo, essas duas funções eu percebi que se confundem bastante. Por exemplo, o que Anthony falou aí, né, do Tite, que ele dispensou o psicólogo do esporte porque tinha ele já, porque não precisava, de acordo com ele. E a gente viu como isso impactou, né, no último jogo lá da seleção, o estado que os jogadores ficaram, meio que a gente não sabe muito bem como foi que eles fizeram para lidar com tudo aquilo. E aí, trazendo um pouco para a minha prática de estágio, eu acho que eu não falei ainda para vocês, mas o meu estágio de observação eu fiz na área de psicodesporte. Eu fiz com alguns times de esportes eletrônicos, né, mas nessa área. E aí um deles era de Free Fire, né? Eu acho que todo mundo conhece esse joguinho. E aí os atletas muitas vezes me procuravam como um coach, como se eu tivesse que fazer a função do coach. Então isso reforça mais uma vez essa confusão que há. Ainda na área de esportes eletrônicos, tem um jogo de tiro em primeira pessoa chamado Valorant. Recentemente um time brasileiro foi campeão mundial, que foi a Loud. Nesse time, eles fizeram um documentário mostrando toda a trajetória deles até serem campeões mundiais, né, os bastidores e tal. E eles tinham um psicólogo do esporte. E a função do coach deles e do psicólogo deles era muito bem delimitada, sabe? Eles sabiam separar as duas coisas. Eles precisavam do psicólogo, o psicólogo estava ali para fazer a função dele. E quando precisavam do coach, o coach estava ali. O psicólogo justamente atuava muito mais em questões de motivação, de trabalhar os aspectos cognitivos e com certeza também trabalhando sobre a vida pessoal de cada atleta, porque querendo ou não a gente sabe que acaba impactando no rendimento, né? Por exemplo, se o atleta termina um namoro, ou se ele perde uma pessoa importante, se ele está passando por problemas familiares, tudo isso pode impactar negativamente no rendimento dele. Então é muito importante a presença do psicólogo nesse sentido. Dando continuidade sobre os aspectos dessas nuances, sobre gêneros, enfim, e sobre essa falsa inclusão, falando desse lugar mesmo de uma pessoa com deficiência, ocorreu na abertura da Copa do Mundo de 2022 no Catar, uma cena onde parecia super inclusiva, um homem com deficiência, invisibilidade. E aí, existe um termozinho que se chama tokenismo, que é uma falsa inclusão que serve apenas para passar uma imagem progressista, onde esses lugares que ainda perpetua extremo preconceito, seja de raça, gênero, utilizam para dizer que abarcam a inclusão, que abarcam todas as minorias. É bem um espetáculo de pão e circo e lembra muito
a segregação que as pessoas com deficiência sofriam, mas eram colocadas em um lugar de circo para serem exploradas, para esconder toda a exclusão e preconceito que essas pessoas se viam. Então, muitas vezes, esse ato mundial do esporte serve para esconder várias questões. Seja o racismo, que a gente viu que foi extrema pauta nessa Copa, né? Vinícius, com suas danças, foram atrelados ao macaquismo. E aí tem fora que várias pessoas da Argentina destacaram Mbappé como macaco, como gorila, evidenciaram os seus traços negroides. Então a gente vê esse debate. Fora que no Brasil a gente tem a rainha do futebol, que é Marta, que ganhou 5 chuteiras de ouro consecutivas, mas não ganha como os outros jogadores, nem tem toda a visibilidade enquanto esses jogadores. Se tem uma frase que se utiliza muito, que quando chega a Copa do Mundo, estamos todos na mesma torcida. Podemos até estar na mesma torcida, mas será que o acesso para assistir a Copa do Mundo sentado em suas casas são os mesmos? A visibilidade que os atletas, o salário que os atletas têm são os mesmos? Eu e Luana pagou uma disciplina de multidisciplinaridade e a gente entrevistou um atleta PCD. E aí, esse atleta foi campeão 2 vezes, bicampeão do mundo, não é de um lugar de várzea, do mundo, um atleta paralímpico. Mas, para tentar o 3º prêmio, ele estava vendendo água no sinal, para vocês verem sobre a invisibilidade de alguns corpos, de algumas pessoas, enquanto o Hexa se fala sobre a proficiência dos jogadores. Mas todos os outros aspectos estão sendo escondidos por uma cortina de fumaça, chamada espetáculo do esporte. Nossa, eu acho que é muito necessário, né? É extremamente latente, ainda mais nos dias de hoje, em que essas discussões têm se ampliado e ocupado espaço nas redes sociais, o que é extremamente necessário, né? Inclusive, já puxando o gancho, o que você falou, né? Sobre essa invisibilidade do atleta, essa falta de financiamento, essa precarização e falta de políticas públicas, sejam políticas de governo, sejam políticas de Estado, que acabam não impulsionando essas carreiras e as pessoas acabam tendo que lidar com essas questões, né, de passagem, de moradia, alojamento, enfim, sozinhas. Então isso é muito doloroso, eu acho que isso causa, inclusive, extremo sofrimento psíquico. Então a gente também tem que falar sobre a humanização, né, sobre, como posso dizer, compreender aquele sujeito que precisa, que está buscando pelo seu sonho, que está buscando por direitos, inclusive, né, necessidades, assim, e muitas vezes não são supridas. E aí, vamos falar agora sobre um tema também muito relevante, que é a questão do sexismo e da hipersexualização das jogadoras nas Olimpíadas, né, e nas suas repercussões. Eu falo das Olimpíadas porque foi uma pauta muito notória, assim, na última Olimpíada, onde falava que, por exemplo, de atletas que quiseram mudar as roupas, as vestimentas, né, que se mobilizaram pelo fim, por exemplo, de shorts muito curtos, de roupas que evidenciassem muito o corpo. Só reforçaria esse lugar de feminilidade, de mulher que precisa estar submissa àquelas questões, sabe? Eu acho que é importante a gente abrir espaço para discutir sobre isso, afinal, isso afeta elas, sabe? Eu acho que isso afeta o corpo, a autoestima, a autoimagem, né? E se você for ver até questões de Google, sempre mostra essas roupas, as mulheres em posições difíceis, assim, de posições que coloquem nesse lugar de hiperexposição. E aí, para vocês terem a noção do machismo, do impacto do machismo no esporte, de maneira geral, isso não é novidade, certo? A presença do machismo em diversas modalidades. Inclusive, em 2013, um ciclista eslovaco, Peter Sagan, ele abusou da Podium Girl ao apertar as nádegas dela durante o pódio da volta ciclística dos Flanders, sabe? E aí acabou substituindo, né, o Tour de France, acabou substituindo as 2 Podium Girls por uma anfitriã e um anfitrião. E essa decisão só veio 1 ano depois de um abaixo-assinado com quase 38 mil assinaturas,
que pedia o fim dessa antiga prática, né? Afirmando que as mulheres no pódio não são decoração, muito menos um prêmio para os ciclistas. E aí, apesar desse posicionamento, a competição, ela segue sem uma categoria feminina, né? Então você vê pequenas mudanças, muito pouco assim, pequenas mudanças que deviam ser a nível estrutural e institucional, mas que ainda assim a gente não vê uma real inclusão das mulheres, desses grupos sociais, dessas minorias, nesses espaços de poder de homens, muitas vezes brancos, héteros, enfim. E aí, foi bem interessante ver essa matéria, porque a professora em psicologia social, que é a Jaqueline de Jesus, ela afirma que a presença de modelos no pódio remete muito a essa lógica da propaganda desde o começo do século XX, né, que utiliza a imagem feminina como meio de promoção de venda de produtos, né, e produtos que muitas vezes são os homens que mantêm essa lógica capitalista, essa lógica do poder, do capital, né. E aí ela destaca que essa prática, como eu falei, né, só reproduz uma visão machista sobre esse corpo feminino. Afinal de contas, né, nossos corpos não deveriam somente ser nossos, e aí, enquanto produto para uma imagem idealizada para esses homens, como essa mulher num lugar de hipersexualização. Sobretudo quando a gente pensa em mulheres negras, né, que aí é que a gente não vê nesses espaços, e mesmo assim são as que mais sofrem violências psicológicas, físicas e emocionais na sociedade, ao menos brasileira. E aí, o que vocês acham sobre isso? Aí, Antônio, se você também puder comentar um pouco sobre a lei de Joana Maranhão. Ai, Luluzinha, eu acho muito interessante, assim, a gente começar a pensar e problematizar. Tem um artigo da Lepesp, de Flávio e Afonso, que fala justamente que o esporte ele é construído numa visão hierarquizada da coisa. E fazendo a intersecção com os achados de Daolio, a gente pode pensar, né? Porque ele fala que a violência no esporte ela é muito presente, porém, quando se trata do gênero feminino, é um agravante muito maior. Inclusive, essas mulheres, quando vão fazer as denúncias, não são ouvidas, justamente por serem taxadas de mimadas, choronas e fracas, por não aguentarem a pressão que deveria aguentar do modelo esportivo. Porque a gente sabe que se tem essa ideia, que o esporte é um ambiente que exige que você aguente muita pressão. E se você não aguenta, a culpa é sua. E isso é intensificado se tratando de mulheres. E falando sobre essa relação de poder, né? Onde geralmente os homens ocupam um lugar de técnico, esse lugar de comando, as mulheres ficam nessa vulnerabilidade e são assediadas, são violentadas e muitas vezes estupradas. E lembra muito do caso de Joana Maranhão, que inclusive impactou, né? É uma nadadora super famosa. Aí que surgiu a lei Joana Maranhão, que muda o prazo da prescrição do crime da violência sexual contra a criança, sendo contabilizado a partir da maior idade penal. Então, isso foi extremamente útil, porque muitas mulheres só se sentem confortáveis em falar criança de forma geral, né? Porque a gente sabe que meninos também são estuprados. A partir da maior idade, quando já tem mecanismo para falar sobre aquilo, seja auxiliado pela terapia ou não. Então é muito desse olhar. Precisamos dizer que o esporte, ele muitas vezes mascara a própria violência, o assédio, o estupro, enfim. E falando sobre violência, né, ainda, existe muito uma naturalização dela no contexto esportivo. Afinal, consegue mascarar e permitir comportamentos inadmissíveis no cotidiano, visto que expressões verbais e xingamentos que são considerados deselegantes e abusivos no convívio social, porém, quando utilizados no esporte, são categorizados como falas normais. Então, tem um movimento muito grande de xingar o técnico, treinador, jogadores, de viado, de bichinhas. Por mais que exista leis que digam que a homofobia é crime, quando se trata de xingamentos das torcidas ou dos treinadores ou dos próprios atletas, num contexto esportivo super permitido. De fato, Anthony,
Muito interessante, gente, os comentários de vocês sobre essa questão dos xingamentos e tal. Eu percebia muito isso também no meu estágio. Rolava muito xingamento, homofobia, e às vezes até xingamentos pesados mesmo. Eu lembro que no time de Free Fire só tinha uma menina no time, na line que fala, né? E aí ela era muito alvo de brincadeiras com teor sexual e tal, e ela se sentia muito desconfortável. Eu lembro que eu não sabia muito bem como lidar com isso, como fazer, né? Eu tive que contar com a ajuda de colegas de estágio mais experientes. Eu queria falar também sobre os esportes de alto rendimento, que são esportes, por exemplo, que tem nas Olimpíadas, natação, triatlo também. Acho que o próprio futebol, porque o futebol no nível de jogar uma Copa do Mundo tem que ser muito treino, muita dedicação. E esses esportes exigem muito, tanto da parte física quanto da parte mental de uma pessoa. E se não há um psicólogo para auxiliar, para cuidar dessa parte, aí realmente fica complicado para essa pessoa, especialmente se é uma mulher, né? Além de ter que lidar com a questão do esporte de alto rendimento, tem que lidar também muitas vezes com machismo, com várias situações que atuam como agravadores. Como tu falou, amigo, sobre o esporte de alto rendimento, a gente sempre costuma dizer, né, que quem tá lá são os melhores. Porém, é sempre bom a gente questionar. Eu lembrei muito de uma cena, quando eu estagiava, que uma menina não tinha condições de comprar uma bola para treinar em casa, né? E aí o técnico sempre recomendava que todos treinassem para além daquele momento. Não tinha bola, nem tinha estrutura para onde treinar o esporte. Não era futebol, né? Era outro que exigia rede, algo mais complexo, assim, por dizer. E aí é sempre bom pensar nesse mito da meritocracia. Aquele que treina mais é aquele que consegue uma maior visibilidade. Aquele que treina mais é o melhor atleta. Nem sempre é assim que funciona. Alguns aspectos, eles precisam ser colhidos. Seja os aspectos mentais, seja os aspectos físicos, mas também os socioeconômicos. Porque, enquanto não ocorrer equidade no acesso, muitos atletas que são bons não vão ter a devida visibilidade. Ou alcança aquele lugar de sucesso, mas não ganha a devida visibilidade porque acredita que quem tem o maior público é o esporte feito por homens. Então, se você é mulher, você não vai chamar tanto público. E assim permeia essas ideias. Nossa, muito significativo tudo que vocês falaram. Acho que esse podcast, chegando ao fim, né, com essa minha fala, eu pretendo finalizar. Mas eu acho que é isso, né? Podem falar, Psiversinhos, podem comentar nas redes sociais, né? Como eu já mencionei. Tem uma cartilha que, como a gente comentou muito sobre a questão das questões de gênero, sobre os papéis e desigualdade de gênero. Tem uma guia de orientações sobre assédio moral e sexual nos esportes. Foi produzido pelo Ministério Público do Trabalho, justamente com esse objetivo de dar suporte, proporcionar orientação, né? Como às vezes a gente não tem nem noção. Eu, pelo menos, falo como mulher, às vezes a gente, nas escolas, nas próprias universidades, a gente não tem esse espaço para conversar, para ter diálogo, para trocar ideias e até se informar, se conscientizar do que pode ser considerado como assédio, né, de que natureza, afinal, né, psicológica, sexual, física. Então, que a gente se fortaleça nesse sentido de forma coletiva. Vocês não estão sozinhos. Que precisar, estamos aqui junto. É só falar nas redes sociais novamente. E é isso, muito obrigada. Um bom final de ano. Acredito que para aqueles que vão nos ouvir já no 2023. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, boas festas e muito obrigada. Tchauzinho, pessoal. Bons novos ciclos. Tchau, Psiversinhos.